Eu trabalho como caminhoneiro há mais de 10 anos. Durante esse tempo, presenciei muitos eventos na estrada, mas nada se compara ao que aconteceu comigo e meu colega. Começamos nossa jornada numa sexta-feira à noite, com destino a uma cidade pequena no interior do estado. O clima estava estranho, com uma neblina densa que parecia não querer dissipar. Já sabíamos que a viagem seria longa e cansativa, porém não imaginávamos que seria tão assustadora. À medida que avançávamos pela estrada, notamos a ausência de outros veículos ao nosso redor. Não havia luzes ou casas à vista, apenas a neblina que se tornava cada vez mais densa. Meu colega começou a ficar nervoso, e eu também comecei a sentir um certo desconforto. De repente, ouvimos um barulho estranho vindo do motor do caminhão. Paramos no acostamento e tentamos consertar o problema, mas nada parecia funcionar. Foi então que ouvimos um som vindo da escuridão. Era como um uivo de lobo, porém mais alto e sinistro. Ficamos parados por um tempo, tentando descobrir de onde vinha o som, mas não conseguimos identificar nada. Voltamos para a cabine do caminhão e continuamos a viagem, porém o medo já havia se instalado em nossos corações. Mais adiante, passamos por um cemitério antigo e abandonado. A neblina agora era tão densa que não conseguíamos ver mais do que alguns metros à nossa frente. Foi então que meu colega avistou algo que gelou seu coração, um homem alto e magro vestido de preto parado no meio da estrada. Parecia que ele estava nos observando. Tentei olhar, mas não conseguia ver nada além da neblina. Continuamos dirigindo, tentando ignorar o que tínhamos visto, mas o medo já havia tomado conta de nós. Foi então que ouvimos outro barulho estranho, desta vez vindo da traseira do caminhão. Parecia que algo estava batendo na porta traseira. Fiquei com medo de olhar pelo retrovisor, mas meu colega teve coragem e olhou. Ele viu uma mão fina e pálida batendo na porta traseira. Então, ouvimos um grito estridente vindo da escuridão. Decidimos parar o caminhão e tentar ver o que estava acontecendo. Saímos da cabine armados com nossas lanternas. Foi então que vimos um homem alto e magro vestido de preto correndo em nossa direção. Começamos a correr em direção ao caminhão, mas ele não pegava. Estávamos cercados por uma neblina densa, e a criatura continuava se aproximando. Parecia que ela não estava interessada em nos machucar, mas sim em nos assustar. Finalmente, o caminhão pegou, e conseguimos sair dali o mais rápido possível. Não sabemos o que era aquela figura ou de onde ela veio, mas sabemos que nunca vamos esquecer o terror que sentimos naquela noite. Passamos o resto da viagem em silêncio, sem falar sobre o que havíamos visto. Quando chegamos ao nosso destino, estávamos exaustos e traumatizados. Fomos direto para o hotel e não saímos de lá até o dia seguinte. Mesmo após vários dias, não conseguimos esquecer o que vivemos naquela estrada deserta. A figura alta e magra, o clima sinistro, o cemitério abandonado e tudo parecia saído de um filme de terror. Mas o que mais nos assustava era a sensação de que algo havia mudado dentro de nós. Aquele medo profundo que sentimos parecia ter se instalado em nossas almas para sempre. Desde então, evitamos viagens noturnas e estradas desertas. E sempre que alguém pergunta sobre essa experiência, nós apenas respondemos com um olhar vazio, como se estivéssemos presos em uma lembrança assustadora. Meu nome é Miguel, e sou um caminhoneiro. Passo a maior parte do meu tempo dirigindo e viajando pelas estradas deste país. O que muita gente não sabe é que durante essas viagens, coisas estranhas podem acontecer. Foi o que ocorreu comigo e com meu colega de trabalho, Pedro. Estávamos saindo de São Paulo em direção ao interior do estado. Era uma noite escura e silenciosa. O caminhão estava carregado de mercadorias, mas não tínhamos muita pressa para chegar ao nosso destino. Afinal, a estrada estava cheia de curvas e trechos sinuosos. De repente, Pedro começou a falar sobre algumas lendas urbanas que ele tinha ouvido sobre essa região.
Ele me contou sobre uma antiga lenda de uma bruxa que vivia nos arredores da cidade. Segundo a história, a bruxa costumava sequestrar viajantes e sacrificar suas vítimas em rituais satânicos. Eram apenas bobagens. Continuamos dirigindo por algumas horas até chegarmos a uma parte da estrada que parecia deserta. Não havia casas ou postos de gasolina por perto. O único sinal de vida era uma placa indicando um vilarejo que ficava a alguns quilômetros dali. De repente, o motor do caminhão começou a falhar, e percebemos que tínhamos um pneu furado. Eu e Pedro começamos a procurar por uma chave de roda e um macaco para trocar o pneu. Foi então que ouvimos um barulho estranho vindo da floresta. Era um som gutural e arrepiante. Eu e Pedro nos entreolhamos, mas tentamos ignorar o barulho e continuamos a trocar o pneu. Foi então que vimos algo que nos deixou completamente aterrorizados. Uma figura escura começou a se aproximar de nós lentamente. Era alta e magra, com longos cabelos negros que cobriam seu rosto. Ela usava um vestido longo e parecia flutuar pelo chão. Eu e Pedro não conseguíamos acreditar no que estávamos vendo. A figura se aproximou ainda mais, revelando um rosto pálido e sem expressão. Seus olhos eram vazios e pareciam olhar diretamente para nossa alma. Não sabíamos o que fazer. A figura continuava se aproximando de nós, e sentimos que estávamos em perigo. De repente, Pedro pegou uma pedra do chão e atirou na figura. A pedra passou direto pelo corpo da criatura, como se ela fosse um fantasma. Percebemos que não havia tempo a perder. Entramos no caminhão e aceleramos o mais rápido que pudemos. Olhamos pelo retrovisor e vimos a figura. Ela flutuava pelo ar, como se não estivesse tocando o chão. Dirigimos por quilômetros sem parar, sem olhar para trás. Ainda não conseguíamos acreditar no que tínhamos visto. Quando finalmente conseguimos nos acalmar um pouco, percebemos que estávamos completamente perdidos. Estávamos em uma estrada que não conhecíamos, sem sinal de celular e com um tanque de combustível quase vazio. Decidimos procurar ajuda em um vilarejo que estava indicado em uma placa que vimos na estrada. Quando chegamos lá, tudo parecia deserto. As casas eram antigas e pareciam abandonadas há anos. O lugar parecia assombrado, e nos arrependemos de ter parado ali. De repente, ouvimos uma voz feminina sussurrando ao nosso lado. Olhamos ao redor e não vimos ninguém. Começamos a nos sentir ainda mais assustados e decidimos voltar para o caminhão. Quando chegamos ao caminhão, percebemos que a criatura que havíamos visto antes estava nos esperando. Ela estava parada ao lado do caminhão, nos olhando fixamente. Parecia que ela estava nos esperando. Eu e Pedro decidimos tentar afastá-la com a buzina do caminhão, mas quando acionamos o botão, nada aconteceu. A criatura sobrenatural então começou a se aproximar novamente. Sentimos um medo profundo e um sentimento de desespero nos invadir. Foi então que vimos uma luz vindo de uma estrada próxima. Era um carro de patrulha da polícia que havia sido chamado por alguém que ouviu nossos gritos. A figura desapareceu na escuridão assim que a luz do carro de polícia iluminou o local. Os policiais nos ajudaram a trocar o pneu furado e encher o tanque de combustível. Agradecemos muito a ajuda deles e contamos a história do que havíamos visto na estrada. Eles nos levaram de volta para a cidade mais próxima e nos aconselharam a não viajar durante a noite. Era uma noite chuvosa de inverno. Eu estava dirigindo sozinho pela BR-116, uma das estradas mais movimentadas do país. Já era tarde, e eu estava cansado, ansioso para chegar logo ao meu destino. De repente, um sinal de alerta no painel do meu caminhão chamou minha atenção. Parei o veículo no acostamento para verificar o que estava acontecendo. Foi quando percebi que o motor estava superaquecendo. Eu não tinha muitas opções, já que estava em uma área deserta e sem sinal de celular. Resolvi continuar dirigindo, torcendo para que o motor aguentasse até chegar a um posto de gasolina mais próximo.
Mas as coisas só pioraram a partir daquele momento. A chuva aumentou de intensidade, e a estrada ficou escorregadia. Eu mal conseguia enxergar a sinalização na pista e os faróis dos outros veículos. Foi então que vi um vulto estranho na beira da estrada. Parecia um homem vestido de preto, com um chapéu e uma capa longa. Ele estava parado, encarando o meu caminhão. Pensei que fosse apenas minha imaginação, mas conforme me aproximei, percebi que não era bem assim. Ele começou a caminhar em minha direção com passos lentos e firmes. Fiquei assustado, sem saber o que fazer. Tentei desviar dele, mas ele parecia estar bloqueando o caminho. Foi então que ouvi uma risada assustadora vindo dele. Era uma risada debochada e maléfica. Senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. Aquilo não era normal. Acelerei o caminhão, tentando escapar daquele pesadelo, mas ele continuou caminhando em minha direção, sempre com aquele sorriso macabro no rosto. De repente, o motor do meu caminhão começou a falhar. Desesperei-me, tentando ligar novamente, mas sem sucesso. Eu estava preso ali naquela estrada deserta, com aquele homem estranho se aproximando cada vez mais. Foi então que ele finalmente chegou ao meu lado. Abriu a porta do caminhão e entrou sem dizer uma palavra. Fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Ele então me encarou e disse: "Você está com pressa para chegar ao seu destino, não é mesmo? Eu posso ajudá-lo, mas em troca você terá que me dar algo." Senti um frio no meu corpo. O que ele queria de mim? Eu não tinha nada para dar a ele. Ele continuou a falar: "Eu quero a sua alma. Em troca, eu vou garantir que você chegue ao seu destino com segurança." Eu não sabia o que fazer. Não acreditava em coisas sobrenaturais, mas aquele homem não era normal. Não tinha muitas opções, e minha única preocupação era conseguir chegar ao meu destino são e salvo. Decidi aceitar a proposta dele. Ele sorriu de forma macabra e disse: "Agora, basta me dar a sua mão, e eu vou garantir que tudo dê certo." Hesitei por um momento, mas acabei estendendo minha mão. Ele apertou com força, e imediatamente senti uma dor aguda percorrer todo o meu corpo. Gritei e tentei puxar minha mão de volta, mas ele a segurou com mais força ainda. Senti como se algo estivesse sendo retirado do meu corpo, e minha visão começou a ficar turva. Quando finalmente consegui me soltar, estava suando frio e ofegante. O homem estranho havia desaparecido, e eu estava sozinho novamente. Mas sabia que algo estava diferente. Sentia-me mais fraco e vulnerável do que nunca. Tentei me recuperar da experiência terrível que tinha acabado de passar. Para minha surpresa, o motor do caminhão voltou a funcionar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Finalmente cheguei ao meu destino, mas não conseguia parar de pensar naquela noite assustadora. Não sabia o que havia acontecido comigo, e sentia que algo tinha sido retirado de dentro de mim. Desde então, tenho evitado aquela estrada. Não quero correr o risco de me encontrar com aquele homem estranho novamente. Também tenho tido problemas de saúde desde então, como se algo dentro de mim tivesse sido danificado para sempre. Não sei o que aconteceu naquela noite, mas sei que nunca mais serei o mesmo. Aprendi da pior forma possível que nem todas as estradas são seguras e que nem todas as pessoas são o que parecem ser. E agora, carrego essa experiência terrível comigo para sempre. Eu sou um caminhoneiro e já presenciei muitas coisas nas estradas. Costumava achar que as histórias de terror eram apenas lendas urbanas, mas depois de algumas experiências assustadoras, comecei a mudar de ideia. Minha história começa alguns anos atrás, quando estava viajando sozinho em uma estrada deserta no meio da noite. Estava cansado e com sono, então parei em um posto de gasolina abandonado para descansar um pouco. Enquanto estava lá, ouvi um barulho estranho vindo do mato próximo ao posto. Pensei que poderia ser um animal, então ignorei e tentei dormir.
No entanto, o barulho continuou, ficando cada vez mais alto e agudo. De repente, ouvi uma voz sussurrando meu nome. Era uma voz feminina, mas era estranha e assustadora. Levantei-me imediatamente, olhei ao redor, mas não vi ninguém. A voz continuou sussurrando meu nome, ficando cada vez mais alta e próxima. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo, então decidi sair dali o mais rápido possível. Entrei no caminhão e comecei a dirigir, mas a voz ainda estava me seguindo. Podia sentir uma presença maligna no meu caminhão, como se algo estivesse me observando. Enquanto dirigia pela estrada escura e solitária, comecei a ver coisas estranhas pela janela. Vi sombras movendo-se na floresta, ouvi risos macabros e gritos assustadores. Quando finalmente cheguei ao meu destino, estava completamente aterrorizado. Não consegui esquecer a voz e as coisas que vi na estrada. Sentia-me como se tivesse sido observado o tempo todo. Desde então, nunca mais parei em lugares abandonados e evitei dirigir à noite, sempre preferindo a luz do dia. Ainda me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse saído daquele posto de gasolina. Talvez nunca saiba, mas uma coisa é certa e nunca esquecerei essa noite assustadora. Eu sou um caminhoneiro há mais de 20 anos. Já percorri estradas de todo o país, do norte ao sul, e posso afirmar com toda certeza que já vi muita coisa estranha nesta vida. Mas nada se compara ao que aconteceu comigo há alguns anos, quando estava dirigindo pela BR-16, no trecho entre São Paulo e Curitiba. Era uma noite. Eu estava cansado, com os olhos pesados, mas sabia que ainda tinha algumas horas de viagem pela frente. Foi então que vi uma criatura estranha na beira da estrada. Era uma mulher toda de branco, com longos cabelos negros e um rosto pálido como a morte. Pensei que fosse uma carona e parei o caminhão para ajudar, mas assim que ela subiu na cabine, senti um arrepio percorrer meu corpo. Havia algo de errado com aquela mulher. Ela não falava nada, apenas olhava para mim com seus olhos vazios e assustadores. Tentei puxar assunto, perguntar se ela precisava de ajuda, mas ela não respondeu, apenas continuou olhando fixamente para mim. Aos poucos, comecei a sentir que algo estava errado. Havia um cheiro de podridão no ar, algo que parecia vir daquela mulher, que de repente começou a rir, um riso sinistro que parecia sair das profundezas do inferno. Eu acelerei o caminhão, tentando fugir daquela criatura assustadora, mas ela não me deixava em paz. A cada curva, a cada reta, ela estava lá, rindo e me olhando com aqueles olhos vazios. Eu já não sabia o que fazer, estava em pânico, suando frio, com o coração batendo descontroladamente no peito. Foi então que ela falou. Sua voz era rouca e baixa, mas vi cada palavra claramente. Você não pode escapar de mim, caminhoneiro. Eu sou a morte e vim buscá-lo. Senti um calafrio percorrer todo o meu corpo. Eu sabia que aquela mulher não era humana, era algo sobrenatural, algo que não pertencia a este mundo. Eu acelerei o caminhão até o limite, tentando fugir daquela figura assustadora, mas ela não me deixava em paz, continuava rindo e me olhando com aqueles olhos vazios. Foi então que vi uma luz ao longe, era um posto de gasolina com algumas pessoas lá dentro. Eu sabia que precisava chegar até lá, precisava de ajuda. Acelerei o caminhão ainda mais, ignorando a chuva e a escuridão. Finalmente, cheguei ao posto de gasolina. Soltei do caminhão e corri em direção aos frentistas, pedindo ajuda. Eles olharam para mim como se eu fosse louco, não havia nenhuma mulher de branco por perto, nem qualquer sinal de algo estranho. Eu não sabia o que pensar, será que eu estava delirando? Será que tudo aquilo foi apenas uma ilusão causada pelo cansaço? Mas eu sabia o que tinha visto, eu sabia que aquela mulher não era real, pelo menos não do jeito que eu conhecia. Os frentistas me ofereceram ajuda, deram-me um copo de café quente, me tranquilizaram. Eu me acalmei aos poucos, mas não conseguia tirar aquela imagem da minha mente. Decidi continuar minha viagem,
mesmo que ainda faltasse algumas horas até meu destino. Eu precisava sair daquele posto, daquele lugar que agora parecia assombrado por aquela pessoa estranha. Voltei para o caminhão e continuei dirigindo pela BR-16, agora alerta, não queria mais ver aquela mulher novamente. Não vi mais nada naquela noite, mas a lembrança daquela criatura misteriosa me perseguiu por muito tempo. Nunca contei a ninguém sobre o que aconteceu, mas sei que não fui o único a passar por algo assim. Muitos caminhoneiros relatam histórias de terror nas estradas, histórias de figuras misteriosas, criaturas sobrenaturais. Não sei se tudo isso é real, se há algo de sobrenatural nessas histórias, mas sei que algo aconteceu comigo naquela noite, algo que nunca vou esquecer. Eu estava dirigindo por uma estrada deserta durante a noite, tentando chegar ao meu destino o mais rápido possível. Sou um caminhoneiro experiente e estou acostumado a dirigir em condições difíceis, mas algo sobre essa noite me deixava inquieto. Talvez fosse o fato de que não havia luzes ou sinais de vida ao redor, ou talvez fosse apenas minha imaginação. De repente, meu rádio parou de funcionar. Tentei mudar de estação, mas todas estavam fora do ar. Sabia que estava sozinho agora, e isso me deixou ainda mais tenso. Foi quando vi uma assombração alta e escura parada no meio da estrada, bloqueando minha passagem. Reduzi a velocidade, tentando avaliar a situação, mas a criatura não se mexeu. Podia sentir meu coração batendo forte no peito, minha respiração ficando cada vez mais pesada. Comecei a suar frio, tentando não pensar no que poderia estar me esperando ali. Finalmente, cheguei perto o suficiente para ver os detalhes da criatura. Era uma mulher vestida de preto, com longos cabelos escuros cobrindo o rosto. Ela estava imóvel, seus olhos fixos em mim. Podia sentir sua presença sinistra e assustadora. Tentei desviar dela, mas ela se moveu rapidamente, bloqueando meu caminho novamente. Comecei a entrar em pânico, tentando encontrar uma saída, mas ela continuou a me perseguir, sempre bloqueando meu caminho. Finalmente, consegui ultrapassá-la, mas quando olhei pelo espelho retrovisor, ela ainda estava lá, parada no meio da estrada. Sabia que estava me observando, e não conseguia escapar da sensação de que algo horrível iria acontecer comigo. Finalmente, cheguei ao meu destino, mas a imagem da figura assustadora ainda permanecia em minha mente. Não conseguia dormir, não conseguia relaxar. Sabia que nunca mais seria o mesmo depois daquela noite aterrorizante na estrada deserta. Eu estava dirigindo pela estrada deserta no meio da noite, entregando uma carga importante para uma cidade a algumas horas de distância. Eu sou um caminhoneiro experiente, acostumado com as longas horas e a solidão da estrada, mas naquela noite algo diferente aconteceu. Enquanto dirigia, percebi algo estranho na beira da estrada e vi uma assombração. Era um homem alto vestido com roupas velhas e rasgadas. Parei o caminhão ao lado dele, tentando entender o que estava acontecendo. Ele parecia não ter notado minha presença, permanecendo ali parado olhando para a escuridão da floresta. Tentei falar com ele, mas ele não respondeu. Pensei em ajudá-lo. Talvez ele estivesse com problemas e precisasse de uma carona, mas algo me impedia de sair do caminhão. Enquanto eu observava, ele virou-se lentamente na minha direção. Foi quando notei seus olhos vazios, sem expressão alguma. Eu imediatamente soube que ele não era humano. Tentei ligar o caminhão para fugir, mas nada aconteceu. Ele se aproximou cada vez mais, como se flutuasse em vez de andar. Quando finalmente chegou perto o suficiente, percebi que ele não tinha pés, apenas flutuava alguns centímetros do chão. Eu estava apavorado e sem saída. Ele colocou uma mão no vidro do meu caminhão e uma sensação de gelo percorreu todo o meu corpo. Eu estava completamente petrificado, incapaz de me mover ou falar. Ele lentamente se afastou do caminhão e voltou para a floresta. Quando finalmente consegui me mover,
Liguei o caminhão e fugi daquele lugar o mais rápido que pude. Eu estava tremendo, suando e com o coração acelerado. Era uma sensação que nunca vou esquecer. Depois daquela noite, não consegui mais esquecer o que vi. Fiquei atordoado, tentando encontrar uma explicação racional para o que aconteceu, mas quanto mais eu tentava, mais assustado eu ficava. Hoje, muitos anos depois, ainda me lembro claramente daquela noite, e mesmo que eu tente esquecer, a lembrança daqueles olhos vazios e daquela criatura sobrenatural ainda me arrepia até os ossos.